As minhas 4 semanas em Cork foram imprevisíveis e eu amei como tudo se desenrolou nessa cidade. E agora chegou aquele momento que, apesar de tão difícil, é tão necessário. Eu vou embora. Cheguei aqui em Cork, tudo parecia completamente diferente da minha primeira experiência no norte da Irlanda, e eu fiquei bem apreensiva. E assim, foi realmente tudo diferente. Mas quanto mais o tempo ia passando, eu ia me familiarizando cada vez mais com a cidade e encontrando coisas nas quais me apegar. Cork tem pouco mais de 120 mil habitantes e 190 quilômetros quadrados. E ainda assim é a segunda maior cidade da Irlanda. Bom, pra mim, que vim de uma cidade com pelo menos o triplo de gente, Cork é bem aconchegante. Eu não vou mentir, na minha primeira semana aqui eu tava achando tudo muito parado e sem graça. Mas isso é porque eu ainda não tinha entendido como é que Cork funciona. Aqui não me pareceu uma cidade muito agitada, mas tem muitos lugares pra você conhecer e coisas pra fazer sim. Da minha segunda semana em diante foi tudo completamente diferente. E agora, no final da minha última semana, prestes a ir embora, eu posso dizer que eu aprendi a amar Cork. Na minha mudança de opinião sobre essa cidade, tiveram 3 pontos determinantes. O primeiro foi encontrar os pontos turísticos que me interessam. Cada pessoa gosta de um tipo de coisa diferente. E pra mim o que me interessa mais são coisas mais relacionadas à natureza, paisagens, essas coisas. Cork tem uma arquitetura linda, com casinhas coloridas e igrejas absolutamente maravilhosas, mas não é isso que me impacta, sabe? Eu tava sentindo falta de coisas que me deixassem meio... E quando eu encontrei essas coisas, Cork começou a fazer muito mais sentido pra mim. E aqui o meu lugar preferido é o Blarney Castle e os seus jardins gigantescos. O segundo ponto determinante foi achar as baladinhas certas pra mim. Não que eu seja baladeira, inclusive muito pelo contrário, mas quando você tá longe de casa, longe dos seus amigos, longe de tudo que você conhece, sair pra se divertir com os amigos que você fez aqui é absolutamente importante pra aproveitar essa experiência. Esse que você tá vendo agora é o Old Oak, um dos pubs mais conhecidos e frequentados aqui de Cork. Até as 11 horas da noite ele é um pub normal e depois desse horário rola uma pista de dança e ele vira essa baladinha. E uma coisa que eu percebi aqui, indo nos pubs, né, e que eu achei incrível é que, primeiro, o povo dança muito mal, assim, eles dançam muito mal. E isso é incrível, por quê? Porque como todo mundo aqui dança mal, eles não julgam ninguém, então você pode dançar à vontade, do jeito que você bem entender e não vai ter ninguém te julgando. O terceiro ponto determinante e, com certeza, o mais importante são as pessoas. O que eu tenho percebido de toda essa experiência do intercâmbio é como pessoas fazem a diferença na minha vida. Muito
mais do que lugares, porque qualquer lugar fica incrível pra mim dependendo de com quem eu tô. As pessoas que eu conheci aqui em Cork fizeram total diferença pra que eu amasse ainda mais estar aqui. E tiveram duas pessoas em especial, a Luísa e a Renata. A Luísa eu conheci no Twitter e ela foi a primeira pessoa com quem eu saí aqui em Cork. Ela me levou pra um rolê mega aleatório e eu amei. A gente passou por uns 3 pubs diferentes num espaço de 5 horas talvez, com estilos de músicas e pessoas completamente diferentes. E foi com ela também que eu fiz os passeios mais turísticos. Como é que chama a ovelha? Bé. Faz você agora. Tem que parar de rir, peraí. Rusbé. Já a Renata eu conheci por meio de um amigo em comum que a gente tem no Brasil. Conheci ela pelo Instagram. Ela já tá aqui na Irlanda faz um tempo, ela estudou numa faculdade em Limerick e agora ela mora em Cork. Ela foi uma ótima companhia e, como boas brasileiras que somos, eu já até dormi na casa dela pra não ter que voltar pra casa e pagar táxi de madrugada. E no meio dessa história teve o Laurie. Suave. Suave não. We met in, well, for me, it's a kind of a funny way. You tell your side. Because I would never meet someone like that. I guess I was on the street just talking to people about God like I normally do. Yeah. And you was walking towards me, I was like, you're not from here? I was like, hey, where are you from? How did you know I'm not from here? Well, kind of look Brazilian. Kind of look Brazilian. I look Brazilian. Yes. That's weird because Brazilians doesn't really have a look. So I've been around the Brazilians for a while, so kind of, You know a lot of So? Brazilians. yeah. So you saw me and you thought, Brazilian. I was like, I'm gonna try. I'm gonna go for it. You impressed me when you said like, Vai to Brazil? yes! Vai to Brazil? Valeu, falou. Falou. E falando em pessoas que fazem toda a diferença, a minha escola também foi um ponto-chave nessa experiência em Cork. A escola ACET é tudo que eu esperava. Why should I choose ACET? What's so special about ACET? Okay, so we are a family-run business. We've been established for 45 years. It was set up by my mom. She is French and she fell in love with my dad who was Irish. So she set up her own language school and now I am here. So we like to have this personal touch with the students. We want to have a close bond. So you're not just a number to us. So that in itself is unique. We also have won a lot of awards recently to prove that we are one of the best schools. We have great quality teachers, great quality courses, and we like to choose excellent families for our students. We want our students to be happy. It's not just the experience in the classroom, it's the overall experience. Yeah. So this is why we would be quite unique. We want you to enjoy yourself, enjoy the outside life and feel welcomed. Eles levaram em conta exatamente o que eu marquei no teste de nivelamento como as coisas que eu gostaria de focar mais. Em 4 semanas, o meu avanço em gramática de inglês foi absurdo. Eu consegui aprender regras que até em português eu não sabia perfeitamente. A minha professora, a Camille, é ótima e muito atenciosa. Toda semana ela pergunta o que a gente gostaria de focar mais e a gente realmente trabalhava em cima disso. E toda sexta a gente fazia um teste para saber como é que estava a nossa evolução. Aí a gente corrige todo mundo junto e depois cada um tem um feedback particular com a professora. E essa parte foi essencial para mim, porque eu tenho dificuldades em coisas específicas que geralmente não são as mesmas coisas que a maioria das pessoas tem dificuldade. E foi por causa da atenção dela no meu desenvolvimento que ela conseguiu identificar essa dificuldade e entender o que eu precisava naquele momento. Eu vou falar mais sobre isso, sobre essa dificuldade específica nos meus stories no Instagram, e eles vão ficar lá naquele destaque de Cork, então vai lá e dá uma olhada para saber, porque às vezes pode estar acontecendo com você também. Aqui em Cork eu fiquei as 4 semanas em uma host family. Eu não vou entrar em detalhes agora sobre a host family, porque eu vou fazer um outro vídeo só falando sobre isso, mas eu posso dizer que até agora tá tudo bem e assim, alguns dos preconceitos que eu tinha em relação a isso caíram por terra, assim, eu rachei a minha cara só pra deixar de ser otária. Cork foi extremamente importante para minha experiência do intercâmbio. Aqui eu aprendi muito sobre mim, sobre o que eu gosto, sobre o que eu quero para minha vida e com certeza tem vários aspectos da vida aqui na Irlanda que eu vou tentar incorporar na minha vida no Brasil. Obrigada, Cork. Agora você faz parte da minha história. E agora, partiu Dublin?